Olá e bem-vindos ao Sydney Direct. Eu sou Natalie MacDonald. A queda do dólar australiano já está apoiando as indústrias de exportação da Austrália, mas a mineração está em sua segunda fase e houve uma queda nos investimentos no setor. Nosso convidado de hoje, Richard Robinson, da B. Shrapnel, diz que o governo poderia agir mais. Richard, muito obrigada por conversar com a Dukascop TV. É sempre um prazer recebê-lo. Obrigado. Considerando a perspectiva econômica da B. Shrapnel, vamos começar falando sobre o dólar australiano, que já está apoiando as empresas de importação e exportação. Você prevê mais queda para a moeda? É possível que a moeda tenha um forte impulso de queda. Os nossos modelos de taxa de câmbio sugerem que a queda esteja se aproximando, mas eu não ficaria surpreso se ela chegasse à faixa dos 60. Muitos estão apostando nisso e tudo depende do impulso. Se a taxa se estabilizar em torno dos 70 centavos por um tempo, talvez isso seja possível. Mas o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos é o que vai apoiar a queda. Nós provavelmente não vamos seguir o movimento. A margem será reduzida e as taxas de juros dos Estados Unidos ficarão mais atraentes, o que poderia pesar sobre a nossa moeda. Os preços das commodities podem se recuperar no ano que vem, mas não vão pressionar a taxa de câmbio para baixo. O aumento da taxa de juros dos Estados Unidos é que dará o impulso. E falando em preços das commodities, as perspectivas econômicas da B. Shrapnel sugerem que a queda do investimento no setor de mineração está apenas começando e que ainda temos um bom caminho a percorrer. Qual é o papel da queda dos preços das commodities nessa tendência? Mesmo antes da queda dos preços das commodities, há cerca de um ano, nós já prevíamos uma redução nos investimentos na mineração. Em vez de uma queda de 40% para 50%, nós esperamos uma queda de cerca de 60%, porque há mais alguns projetos sendo arquivados. Alguns projetos foram até cancelados, agravando ainda mais a queda em provavelmente mais 10% ou 15%. 50% is a lot. So 60% it seems a little lot more than a lot, if you like. Em se tratando de investimentos, um novo ministério foi anunciado na semana passada. Será que o governo poderia tomar mais medidas para tentar apoiar o investimento das empresas? Ou isso vai acumular como uma bola de neve à medida que a recuperação avança? Algumas medidas podem ser tomadas. Eles poderiam implementar alguns dos investimentos. Esse é o momento ideal para o governo investir, porque os investimentos foram bem-sucedidos, exceto em habitação. As taxas provavelmente serão mais baixas e precisamos de um pouco de impulso na demanda. É o crescimento da demanda e dos lucros que vai começar a impulsionar os investimentos não comerciais. Esse é o momento perfeito para o governo investir. E não apenas em estradas, como Abbott fez. Nós precisamos de outros tipos de investimento, como ferrovias e novas tecnologias. Eles poderiam tomar outras medidas este ano. Turnbull mencionou tecnologia, mas eles devem estar apoiando através de incentivos fiscais ou mesmo de investimento direto nesta nova tecnologia para diversificar e compensar essa queda na mineração. O boom da mineração está em sua segunda fase e é totalmente apoiado pelas exportações e não pela construção como antes. Eles precisam olhar para as novas indústrias para impulsionar o investimento, estimulando as indústrias de alta tecnologia e mudando a política industrial do país. Em sua opinião, quais serão os principais fatores para o crescimento da economia australiana? No momento, o setor de habitação é o principal fator, pois não é uniforme em todos os estados. O setor é muito forte em New South Wales e ainda tem força em Victoria e Queensland.
mas provavelmente vai enfraquecer daqui a 12, 18 meses. Em alguns estados, estamos começando a ver um excesso de oferta, mas o setor ainda é uma base forte para o crescimento. Obviamente, o dólar australiano deu muito impulso. Há sempre um atraso, mas já começamos a ver uma aceleração. O turismo e a educação melhoraram. E também vemos sinais de recuperação no setor manufatureiro, o que representa um fator crucial. Outro importante fator são as exportações de minérios, que assim como as exportações de turismo, educação e agricultura, serão fortes. Por causa do dólar, provavelmente teremos alguma substituição de importações, que também será um fator importante. O último fator que é difícil de se prever é o investimento das empresas fora do setor de mineração, que no momento está fraco por causa da demanda e dos lucros fracos, além do baixo uso da capacidade. Há muita capacidade ociosa, mas quando ela começar a ser usada e as empresas tiverem um pouco de confiança, veremos esse efeito bola de neve que você mencionou. Nesse sentido, ainda há um papel para o governo, que não poderá simplesmente deixar as baixas taxas de juros e o setor de habitação impulsionar o crescimento. Richard, muito obrigada pela participação e pelos comentários. Obrigado. Nós conversamos com Richard Robinson, da B. Shrapnel. Isso é tudo por hoje. Mas continuem conectados ao site da Dukascop TV para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais!